Nessa noite eu quero falar o tema, né? Está aí para vocês, desde a semana, Curados para Curar. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no último capítulo do Evangelho de João. Amém? Evangelho de João, capítulo 21. Obrigado, voltei. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. João 21, versículo 25, o último também. O último capítulo e o último versículo. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso, nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Repete comigo, igreja. Jesus fez também muitas outras coisas que não está escrito. Senhor, nessa noite nós queremos louvar e agradecer a rica oportunidade de estar aqui ministrando a Tua palavra e que o Senhor resplandeça a luz do Teu rosto sobre nós e fale conosco, mas não por causa de nós, não em razão de nós, mas apesar de nós. Então nessa noite nós queremos ouvir o Senhor, que sejamos de fato e de verdade curados para curar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Milagres. Quem aqui gosta de milagre? Quem aqui gosta de curas milagrosas? Quem aqui gosta de sinais e maravilhas? De coxos andarem, aleijados andarem, de cego ver, de surdo ouvir. É bom, não é? Jesus fez muito isso. Só que Jesus fazia isso com um propósito muito específico. João, quando escreveu o Evangelho de João, foi o último a ser escrito. Quando João escreveu, toda a sua geração já tinha morrido. Os apóstolos já tinham morrido, né? Os discípulos que andaram com Jesus já tinham morrido. Já tinha passado toda uma geração e ele estava ali escrevendo. E ele não usou de exemplo nem Marcos, nem Lucas e nem Mateus, apesar que ele teve acesso aos escritos, provavelmente dos três que ele andou junto. Mas ele escreve totalmente diferente dos três. Por isso que ele não é chamado sinótipo, né? Ele é à parte. Porque o grande foco de João era falar de Jesus como Messias, como Salvador. Era traduzir isso em palavras. E João, no auge da sua experiência, ele escreve esse livro do Evangelho de João, não como alguém que ouviu falar, não como alguém que ouviu histórias e reproduziu as histórias. Ele escreve esse Evangelho como alguém que participou, que construiu a história que ele mesmo está dizendo. Ele foi testemunha ocular, como eu estava estudando para falar e pensando. Ele talvez já não enxergasse mais tão bem, talvez a saúde já não fosse das melhores, mas ele não perdia a visão de tudo que ele tinha passado. Ele sabia exatamente tudo que ele tinha que escrever. E no último versículo, no último capítulo, ele solta essa aqui, dizendo, olha, Jesus fez tantas coisas, que nem o que os meus irmãos que já faleceram escreveram, e nem o que eu escrevi aqui, tem coisa que a gente nem relatou. Tem coisa, mesmo porque, irmãos, dos 12 anos, né, Jesus de repente some de cena com 12 anos, e reaparece de novo já com 30 anos. Então, Jesus, ele não tem narração nas Escrituras sobre um período longo da vida dele. Mas ele estava lá, ele viveu ali na Galileia, na Judéia, em Belém, ele estava ali, ele cresceu ali naquele ambiente. Imagino que Jesus tenha feito coisas que a gente só vai saber quando a gente chegar lá. Provavelmente muitas coisas das quais a gente nem sabe. Os milagres que Jesus fez marcaram e marcam a humanidade ainda hoje. Tanto que a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Não é assim? A história?
Mateus, Marcos, Lucas e João retrata 35 milagres. Se você for fazer uma análise, alguns se repetem, né? Tem milagres que foram citados pelos três, tem milagres que foi citado só por João, tem milagres que foi citado só por Lucas, mas tem milagres que aparecem nos três, às vezes aparecem nos quatro. Então, Jesus, se você pegar todos eles sem repetir, só os inéditos, né, só os narrados em primeira vez, Jesus tem descritos nos evangelhos 35 milagres. Quanto, igreja? 35 milagres. Qual foi o primeiro milagre de Jesus, igreja? Transformar a água. Ele estava numa festa de casamento, não era? Ele tinha acabado de passar todo um processo de provação, tinha sido batizado, tinha todo esse processo, e ele começa ali o processo do reino de Deus. Você já leu sobre aquele milagre da transformação da água em vinho? Você já leu aquela narrativa e já percebeu os detalhes por trás daquela narrativa? Porque Jesus estava sentado, como acontece numa festa de casamento, Jesus estava sentado à mesa com os convidados da festa e com os amigos dele. Inclusive a sua mãe Maria estava com ele. E de repente a festa ainda estava longe de acabar. E o vinho, né, que é um costume judeu, tomar vinhos, né, nas festas, celebrar com vinho, o vinho tinha acabado. E ela vai até o filho dela, até Jesus, e fala assim: olha, o vinho acabou. Você podia dar um jeito aí. O vinho acabou. E ele pega e fala para ela assim: mulher, ainda não chegou a minha hora. Jesus estava começando o ministério dele, né? Mas ele já fala ali uma palavra profética sobre o sangue dele, porque o vinho, né, o sangue dele. E ele fala para ela: mulher, ainda não chegou a minha hora. E a mãe dele fala assim, ó, para os garçons da festa: tudo que esse caboclo falar aqui, vocês fazem, que vai dar certo. Tudo que ele falar, vocês obedecem. E eles encheram vários jarros, né, de 80 e 120 litros de água mesmo, água pura. E tamparam isso, encheram tudo de água, tamparam, e pesado, né, foram carregar. E aí, Jesus mandou eles mostrar para o cerimonial da festa. Não, mostra lá para ele lá. Mostra lá para ele. Eu fico imaginando a cara do pessoal que pôs água. Porque quando eles tiraram a tampa, eles sabiam que tinham posto água. Mas quando eles tiraram a tampa na frente do chefe da festa, era só vinho, e era vinho extremamente saboroso, perfeito. E eles começam a tomar e falam assim: mas você deixou o vinho melhor para o final da festa. Normalmente no começo da festa já serve o melhor, você deixou o melhor para o final. Eu quero que vocês pensem comigo a sensação daqueles homens que encheram aquele negócio de água, se a vida deles foi a mesma depois daquilo. Todo milagre que Jesus fez, toda cura que Jesus fez, era para dizer para as pessoas: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o Salvador. Era para manifestar o reino de Deus, era para manifestar a graça de Deus. Eu imagino a cara dos garçons, olhando aquele trem cheio de vinho e este enchido de água. Porque o milagre é curioso, né? Eu imagino que a distância que eles caminharam, da onde encheu de água até aonde eles mostraram para o dono da festa, talvez não fosse uma caminhada longa, não. Então eles encheram aqui, tamparam e foram. Quando chegaram lá, tiraram a tampa, já não era mais água. Quantos aqui acham isso surpreendente? Você consegue se colocar no lugar das pessoas que colocou água? E pensar na reação delas? Todo mundo com a cara de tacho, do tipo: ó, mas não era água. Eu imagino o povo dando risada, né, na hora quando Jesus falou para pôr água. Mas pôr água? E de repente a água se transformou em quê, igreja? Sabe, quando Jesus entra na vida das pessoas, é exatamente isso que acontece. Jesus entra na vida das pessoas para ser divisor de águas na vida delas. Sabe, antes de Jesus entrar na história da nossa vida, a água era suja. Muito barrenta, muito suja, muito lamacenta, até fétida.
Mas quando Jesus entra na história da nossa vida, dali para frente ele é um divisor de águas. A água passa a jorrar limpa. E ele diz assim, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, Jesus transformou a água em vinho, foi o primeiro milagre dele. Sabe, os milagres revelam misericórdia, compaixão, poder, glória e o plano para a humanidade. E outra coisa, os milagres também produziam fé nos corações das pessoas. Sim. Muitas pessoas ao verem, provavelmente, talvez esses garçons se tornaram cristãos. Talvez quem foi lá encheu de água e depois viu aquela água que 80 litros de água de repente era vinho e do bom e do melhor. Como que você consegue ser a mesma pessoa depois daquilo? E foi só debaixo de uma palavra. Jesus só falou assim, enche de água. Sabe, irmão, muitas vezes Jesus, ele dá palavras de comando muito simples para nós. E nós achamos que aquela palavra tão simples de comando não representa mudança, cura e sinal nas nossas vidas, sabia? Jesus só mandou encher de água. Às vezes Jesus manda você fazer uma coisa tão simples, e essa coisa tão simples que ele te mandou fazer, provavelmente vai mudar a história, ou sua, de muitas pessoas. Mas pela simplicidade das palavras dele, você acha que ele não vai fazer, que aquilo não faz sentido, que aquilo não tem razão de ser. Irmão, nós somos curados, é para curar pessoas. Hoje você é resultado de uma cura divina. Eu e você somos a prova viva de que Jesus restaura pessoas caídas, perdidas, desamparadas, sem esperança nenhuma, e transforma elas em uma nova pessoa segundo a imagem dele. Todos nós que estamos aqui nessa noite, irmãos, aprende uma coisa, existe perdão para todos nós. Existe perdão para todos nós, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 35 milagres, cada milagre com as suas particularidades. A água em vinho já foi uma coisa sensacional. Eu imagino que cada um de vocês que está sentado aqui nessa noite tem alguma coisa, uma relação talvez mais íntima com um milagre ou outro que você já pregou, que você já ministrou, que você já leu. A cura da filha do oficial, a cura do paralítico de Betesda, a primeira pesca maravilhosa, a libertação do endemoniado, a cura da sogra de Pedro, a purificação do leproso, a cura de um paralítico, a cura da mão ressequida, a cura do criado do centurião, a ressurreição da filha da viúva de Naim, a cura do endemoniado surdo, Jesus acalmou a tempestade, a cura do endemoniado gerezareno, a mulher do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo, a cura de 2 cegos, a cura do mudo endemoniado, a primeira multiplicação de pães, Jesus andou por sobre as águas, a cura da filha da mulher cananeia, a cura de um surdo e gago, a segunda multiplicação de pães, a cura do cego de Betesda, a cura do jovem possesso, a moeda do imposto que mandou buscar na boca de um peixe, a cura de um cego, a cura de uma mulher enferma, a cura de um hidrópico, ressuscitou Lázaro, a cura dos leprosos, o cego Bartimeu, a figueira que ele amaldiçoou, a restauração da orelha de Malco e a segunda grande pesca. 35 milagres. Quantos milagres, irmãos? Cada um tem uma história. Se a gente fosse ficar aqui falando de todos eles particularmente, cada um tem uma grande história. E o meu tempo e o seu tempo não é para isso. Eu quero focar nessa noite sobre esse lance da cura. Quando você recebe cura da parte de Deus, é para você curar pessoas. E Jesus fazia da cura, fazia dos milagres, fazia dos sinais, uma extensão da pregação do evangelho logo após a cura. Você sabia disso? Quase todas as pessoas que ele dizia assim, levanta e anda, seja curada em nome de Jesus. Quando a pessoa se levantava e era curada, logo em seguida Jesus dizia para a maioria das pessoas, vá e não... Vamos igreja, vá. Viu como é que Jesus trabalhava? Jesus mudava a história da vida das pessoas, fazia o milagre, fazia a cura, fazia o sinal,
esperava ela se recompor, se colocar de pé, sentia o regozijo e a alegria da cura, da libertação, e dizia para elas: agora você vai e não peques mais. Será que a fala de Jesus mudou? Continua assim ou não, igreja? Jesus continua fazendo milagres ou não, irmãos? Semana passada agora, o Estado Islâmico decapitou, parece que 8 cristãos. E eles filmaram. Eles filmam e transmitem. Que eles acham o máximo, né? Que dá respeito para eles. Irmãos, a mídia nunca vai dizer isso. A TV, seja ela de qualquer nação, nunca vai dizer isso. Principalmente TVs estatais, TVs abertas, TVs fechadas. Mas a maior perseguição que existe no mundo é os cristãos, irmãos. Os cristãos são mortos 24 horas neste mundo afora por professar a fé em Jesus. Então, nós percebemos que muitas pessoas recebem essa cura e elas não conseguem mais ficar caladas, mesmo que isso custe a vida delas, mesmo que isso custe a morte física delas, elas não param de falar do que elas têm visto e ouvido, porque elas foram curadas e querem curar. Sabe, é isso que Jesus espera da igreja. Cada milagre desses, as pessoas saíram diferentes. Aquela mulher, a cura do filho da mulher cananeia, ela fala assim, mas Jesus fala assim das migalhas, e ela fala assim, pois é, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem do chão. E Jesus fala assim, eu nunca vi uma fé do tamanho dessa mulher. Olha a fé, ele fala para os discípulos, olha a fé dessa mulher, ela está falando de migalhas que caem no chão, faz a diferença. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia estar nem no meio do povo, porque ela era impura, ela não podia, na lei cerimonial ela não podia nem andar. E ela se veste, ela encapuza, ela põe todas umas roupas para se esconder, sai arrastando no meio da multidão com a ideia dentro do coração dela. Não preciso falar com ele, só preciso tocar nele. Só preciso tocar nele. Pelo que eu ouvi falar desse homem, eu não preciso falar com ele, eu preciso tocar nele. Não vou precisar nem falar. E no meio daquela multidão, daquela terra poeirenta da Palestina, de Israel, naquela terra suja, aquela mulher arrastando com sangue há muitos anos, provavelmente com anemia, com muita fraqueza, porque perder sangue não é bom, dá anemia, dá fraqueza, e aquela mulher sai arrastando com a mente assim, se eu tocar nesse homem, eu vou ser curada. E ela toca nele. E Jesus fala assim, alguém tocou em mim porque de mim saiu o poder. E os discípulos dão risada e falam assim, mestre, está todo mundo empurrando. Olha aqui a multidão, nós não estamos dando conta nem de andar. E você está falando que alguém... Ele falou, sim, alguém tocou em mim. Sabe o que Jesus queria? Jesus queria que ela se levantasse do chão, dissesse quem era ela. E para que se manifestasse a cura e a glória de Deus sobre a vida dela e sobre o que ele tinha feito na vida dela. E provavelmente, aquela mulher foi uma grande ganhadora de almas, porque ela curou e saiu para curar outras pessoas. Todo mundo que passou pela vida de Jesus, presta atenção nisso aqui, igreja. Todo mundo que passou pela vida de Jesus, por minutos que seja, por horas que seja, por um dia, não foi a mesma pessoa. Cara, que coisa mais linda é a obra de Jesus, o Evangelho. Paulo escrevendo em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, pelo que não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvação. Sabe? Salvação. E todos esses milagres, cada um de vocês provavelmente tem uma situação, você pensa, a ressurreição de Lázaro. Coisa mais linda a ressurreição de Lázaro. E Jesus não ressuscitou, não foi só Lázaro. Aquele velório que estava andando na rua durante o dia, e Jesus cruza com aquele velório, e aquela mãe chorosa pela perca do filho, ele fala para aquela mãe, não, ela não está morta, ela está dormindo, e aquela menina se levanta dali. Sabe, irmãos, Jesus, como aquela família seria a mesma pessoa depois de ver aquela menina em pé, saudável, e olhando para todos eles, viva e respirando com fôlego de vida. Como aquelas pessoas seriam as mesmas pessoas? Não teria jeito. Então Jesus, ele marca a vida das pessoas, ele olha para cima de uma árvore e vê Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje convém comer lá na sua casa. Zaqueu nem sabia que Jesus sabia o nome dele. Zaqueu roubava do povo judeu, Zaqueu ajudava
os romanos tomar dinheiro do seu próprio povo. Ele era um malandro, ele era corrupto. Ele era um tomador de dinheiro do seu próprio povo. Talvez eu e você não iríamos na casa de Zaqueu. E Jesus não só foi, como fala assim, eu vou comer lá na sua casa, desce aí que nós vamos lá. E quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, Zaqueu sai restituindo tudo, pedindo perdão e dizendo, a minha vida não é mais a mesma. Nós somos curados para curar. Por isso que é muito assustador cristãos que não pregam, que não evangelizam. Não faz sentido. Porque a gente foi salvo para isso mesmo. As curas, os sinais, as coisas que Jesus faz nas nossas vidas mostram o amor incondicional de Deus para nós. Se revela por meio dos sinais, dos milagres e a graça se mostra. E tudo isso é para mostrar o afeto de Deus por nós. Glorificar a Deus como Pai. Mostrar a existência de um Deus curador e poderoso. E mostrar Jesus como Salvador. Jesus curava e fazia a ponte com a sua mensagem. Jesus curava as pessoas e mudava a história da vida delas. Jesus curava as pessoas e evangelizava elas. Jesus curava as pessoas e fazia com que elas se tornassem também curadas e saíssem com vontade de curar outras pessoas. Jesus reproduzia vida nas pessoas, a verdade é essa. E é isso que nós somos chamados para fazer, reproduzir vida nas pessoas. Sabe, as pessoas chegam até nós mortas e têm que sair vivas. Porque o Evangelho é isso. E essa igreja, nos últimos anos, foi testemunha de como é uma pessoa que quer dar vida para outra pessoa. Vocês são testemunhas vivas disso. Como é uma pessoa tentando dar vida para outra, independente de olhar para a situação dela. Isso é amor, né? O Evangelho é amor. Jesus disse assim, quem tem maior amor do que esse, do que dar a vida em favor do seu irmão? Irmão, todos esses milagres aqui, até do imposto, eu fico pensando. Jesus foi cobrado a respeito do imposto, e Jesus não tinha um tostão, tinha um dinheiro. E ele fala para o pessoal assim, vai lá no rio, pega o peixe, abre a boca do peixe, e tem a moeda lá dentro, você extrai e nós vamos pagar. É loucura. Sabe, todos os milagres sinalizam uma coisa, todas as curas sinalizam uma coisa, todas elas foram feitas debaixo de uma palavra de Jesus e as pessoas obedeceram. Sabe, se Jesus te dá uma palavra, obedece, porque o milagre vai acontecer debaixo da palavra dele. Vocês creem nisso? Bom, a Bíblia está repleta disso, nenhum desses milagres aqui, todos os milagres foram debaixo de uma palavra dele. Depois que Jesus ressuscitou, ele fez o último milagre, que foi a segunda grande pesca. O pessoal passou a noite toda e não pegou nada. Você imagina você passar a noite pescando, a madrugada toda, não dormir direito, você está cansado de lança-rede, puxa-rede, lança-rede, puxa-rede, e de repente de manhã Jesus chega para você e fala assim, não, bora, entra no barco, todo mundo aí de volta, vamos voltar para o mar, porque eu vou falar para vocês aonde está o peixe. E Pedro, a vida toda foi pescador. Jesus não era pescador, Jesus era filho de um carpinteiro, Jesus entendia de madeira e de carpintaria. Talvez na visão de Pedro fosse essa. Mas Pedro não desobedeceu a palavra de Jesus, né? Talvez na mente dele ele tenha pensado assim, poxa, eu entendo de pesca mais que ele. Eu passei a noite, eu sei até onde é que joga rede para pescar. Eu vivi disso a vida toda. E esse homem, eu imagino, talvez Pedro voltou para o mar pensando assim, não vamos pegar nada, mas a gente vai obedecer ele. Quantos de nós, irmãos, às vezes obedecemos com a sensação assim, vai dar nada, mas eu vou lá. Quantos de nós, irmãos, servimos a Deus com essa perspectiva? A gente vai lá debaixo de uma palavra de Deus, ou debaixo da palavra de um pastor, ou debaixo da palavra de um líder, mas sem crença nenhuma de que aquilo vai funcionar. A gente vai só por o espírito da vontade mesmo, só para não criar confusão, só para não dizer que você é desobediente, só para não causar confusão, você vai só porque, eu vou mesmo. E de repente Jesus fala, não, você não vai jogar desse lado não, você vai jogar desse. E eles não deram conta de puxar a rede para dentro do barco.
Foi tanto peixe que teve que distribuir com o pessoal. Imagine Jesus chegando na margem com aquela rede, aquele tanto de peixe, olhando para a rede e falando assim: eu não te disse, você estava fazendo do jeito errado, agora você vai aprender a fazer do jeito certo. Escuta uma coisa, se você está debaixo da palavra de Jesus, fica nela. Fica nela, não desobedece não. Fica nela. Mesmo que isso custe muita coisa para mim e para você, mas fica nela. Jesus cura física e emocionalmente e perdoa pecados. A cura representa que o reino de Deus está se manifestando. A cura chama o homem ao arrependimento e dá a ele a oportunidade de uma nova vida. Amém? Amém? Quantos se sentem curados por Deus quando olham para a história da sua vida? Amém? Ser curado é se tornar são, maduro, restabelecido, cicatrizado. Curar é libertar. Repete comigo, igreja. Curar é libertar. Quantas pessoas endemoniadas Jesus libertou que ela nem falava, ela era muda. Aqui, ó, o endemoniado era mudo e surdo, e ainda dava murro, quebrava correntes, e de repente ele sai de lá com barba feita, vestido, cheiroso, arrumadinho. O povo olha para aquele homem que ficava lá todo lascado, quebrando, dando murro, uivando, rastando igual cobra no chão. O homem entra dentro da cidade, como eu e você está aqui nessa noite sentado, e o povo fala assim: como assim? Ele foi liberto. A cura liberta as pessoas. Ele voltou a falar, ele voltou a ouvir, e ele passou a pregar. Nós somos curados para curar. Amém, igreja? Irmão, se você não aceita a cura, se você não quer ser curado, se nós não queremos ser, porque às vezes a gente rejeita a cura. O que acontece quando a gente não quer ser curado? Existe o agravamento ou a piora. Normalmente é assim. 76 vezes aparece no Novo Testamento a palavra evangelho, boas novas, que libertou, transformou e mudou a vida de pessoas. Em Mateus 9,35, Jesus reúne os discípulos e diz assim: curai os enfermos. O que Jesus disse? Ele estava falando isso para ele ou para os discípulos? Estava falando para os discípulos, não era? Você pode repetir comigo Mateus 5,35? Eu vou falando devagarzinho, você vai repetindo comigo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Essa ordem é de quem? O que Jesus pediu para os discípulos fazerem, igreja? Curar, expulsar, o que mais? Monta aí a ordem, você não está com texto aí não? O que ele pediu para fazer? Curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os, o que mais? Ressuscitar. Se você recebeu de graça, se você recebeu de graça, quem aqui tem prazer em servir a Deus? Quem aqui é feliz em servir a Deus? Quem aqui é alegre pela obra da redenção na cruz do Calvário? Quem aqui é feliz por pertencer ao reino de Jesus? Então a única coisa que você precisa saber é isso: você foi curado para curar pessoas. Não tem outro caminho a não ser esse. E eu quero aqui não me delongar muito. Todos os problemas de ordem física e emocional nos seres humanos vêm de 5 coisas. A gente vai encerrar por aqui, preste atenção. Todos os problemas de ordem física, emocional e mental são resultado de 3 coisas na vida de todo ser humano. Todo ele, em qualquer lugar do mundo, todos eles enfrentam essas mesmas coisas que trazem doenças na alma e no espírito e precisam de cura. Primeira coisa que traz problema de ordem física, emocional e mental: rejeição.
Rejeição adoece. Rejeição causa ferida na alma. Rejeição faz pessoas ficarem isoladas. E rejeição faz pessoas suicidarem, atentar contra a própria vida. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas coisas trazem muita ferida na vida das pessoas. E a igreja é a única sobre a face da terra que traz cura para todas essas coisas. Em Cristo. Você pode repetir comigo as coisas que causam doença nas pessoas? Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas coisas adoecem a alma de qualquer pessoa. Ela pode ser sã, tanto que ela for, ela adoece. Eu quero até abrir um parênteses para contar um testemunho para vocês sobre a minha mãe. Eu sou fruto de mãe solteira. Minha mãe engravidou, né? Fruto de uma relação, de uma aventura amorosa. E aí, ela não esperava que engravidasse, e aí eu engravidou. E aí, quando ela foi falar para o meu pai biológico que estava grávida de mim, ele falou para ela assim, não, esse menino não é meu não. Eu não vou assumir nada não. Se vira. Nos anos 70, isso era muito comum, né? Se vira. Eu? Mexer com isso não. E ela voltou para trás, né? Foi de ônibus, grávida de 6 meses, lá para o Barra do Garça, e dizia para ele que estava grávida. Aí chegou lá e falou assim, não, do mesmo ônibus que você voltou, você pode ir embora, esse menino não é meu não. E ela voltou, foi trabalhar em loteria, mãe solteira. Aí veio o desespero, o que ela pensou? Vou tomar um remédio para tirar ele. E aí, todas as vezes que era dia das mães, toda vez que era dia das mães que eu ia lá visitar ela, dar um presente, abraçar ela, ela chorava e dizia assim, meu filho, me perdoa. Eu te amo tanto, você faz tanta diferença na minha vida, me perdoa. E eu falava assim, mãe, isso já passou. Ela falou assim, mas eu não sinto que passou. Então minha mãe carregou essa culpa praticamente até o último dia de vida dela. Ela nunca se sentia perdoada por ter tomado um remédio para me tirar. Porque na cabeça dela, eu honrei ela a vida toda. Eu honrei a minha mãe todos os minutos que eu pude honrar ela. Nunca tratei ela diferente porque ela disse isso para mim. E eu acho que ela falava assim, poxa, né? Meu filho, me perdoe. Eu falava, eu te perdoei. Mas ela não se sentia. Quantos de nós, irmãos, pedimos perdão 100 vezes por uma mesma coisa e o problema não está na pessoa que você está pedindo perdão. O problema está dentro de você. Porque, irmãos, o perdão mais difícil que existe é você se perdoar. É você olhar dentro do espelho lá, você e Deus, e dizer assim, hoje eu sou livre em Cristo. Hoje eu sou curado. Já não há mais condenação sobre a minha vida. Eu sou livre. Sou livre. Irmão, esse exercício parece tão bonitinho falando aqui no culto domingo à noite. Mas não é tão simples na hora que você tem que encarar a realidade. Mas eu quero dizer para todos vocês que estão aqui nessa noite, todos vocês foram perdoados em Cristo Jesus. Sem exceção. Passou até aqueles pecados mais sujos, mais imundos que eu tenho vergonha de falar? Até eles foram perdoados. Mas todas as vezes que Jesus curava alguém, toda vez que Jesus tocava em alguém, toda vez que Jesus abençoava a vida de alguém, Ele disse, vai e muda a sua vida, não seja mais a pessoa que você era. Irmãos, andar com Jesus tem essa condicional simples. Eu acho a condicional mais simples diante da nossa realidade. Levanta da condição que você está agora, que você recebeu a salvação, e seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você foi curado para ser novo, para ser diferente. Você foi curado e encontrado. Irmão, ninguém aqui escolheu Jesus, irmãos. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E nós sabemos, né, a gente colocando a mão na nossa consciência, que nós não temos nada dentro de nós que faça com que Ele nos escolheria. Pelo amor de Deus, irmãos, eu não sei como Ele me escolheu quando eu olho para o meu passado. Quando eu olho para as coisas sujas e vergonhosas que eu fiz na minha vida, eu não sei como Ele me escolheu. Eu não sei como eu mereço nessa noite estar aqui falando do amor dEle para vocês. Eu não sei como nessa noite eu estou aqui em cima carregando o título de pastor, porque isso não vem de mim. Isso não vem de você.
Irmão, essas coisas não são por merecimentos, essas coisas não são porque a gente fez algo bom, é pela graça dele. É porque ele, lá na cruz, a Bíblia diz assim, ó, que Cristo estava na cruz reconciliando com Deus o homem. Irmão, só existe reconciliação em Cristo. Sem Cristo não tem reconciliação. E ele estava lá dizendo assim, eu amo você e vou te perdoar. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela foi mesma pega em adultério. Aquilo ali não foi um milagre de Jesus, curiosamente, né? Depende da análise, né, pastor Daniel, da análise da situação. Talvez tenha sido um livramento, na verdade, né? Um livramento de morte. Porque ela ia morrer, apedrejada. Porque de fato e de verdade ela traiu o marido. E na lei dizia que tinha que ser apedrejada em público. Ela tinha que ser exposta a essa vergonha. E Jesus está sentado no chão. Jesus está onde, igreja? Sabe quantos de nós, irmão, achamos que a gente subiu em uma tampinha, a gente é importante, não é verdade? Tem gente que sobe uma tampinha de garrafa e fala assim, peraí, agora eu vou mostrar para você. Não, não é assim que a banda toca. Jesus está lá sentado naquela poeira da Palestina, com a mão, com o dedo, escrevendo, sei lá o que ele estava escrevendo. E aquele povo olha para ele e fala assim, a lei diz que ela tem que morrer. Jesus não disse assim, não, a lei não diz isso aí não. Bom, Jesus podia ter dito qualquer coisa naquela hora, menos o que ele disse, não é verdade? E todo mundo gosta daquela frase de Jesus, né? O ímpio é o que mais usa aquela frase de Jesus, já viu? As pessoas aí do mundo usam aquela frase toda hora. Quem não tem pecado, todo mundo gosta dessa frase, não é? Quem não tem pecado... Exato, igreja. E aquela mulher, eu imagino ela encolhida assim, com o olho fechado, porque ela pensou assim, não sei de onde vai vir as pedras primeiro, então ela fechou o olho e encolheu. Porque tem pessoas que morreram de pedrada na Bíblia, não tem, irmãos? Não tem? Um famoso que era diácono, ganhador de almas. Estevão, irmãos, ele tomou pedrada de tudo quanto é lado, até morrer. Aquela mulher, quando ela abriu o olho, que ela desarmou assim, que ela deu uma olhada, não tinha ninguém a não ser Jesus. E Jesus pergunta para ela, né? Cadê seus acusadores? Aí, se eles não tacaram pedra em você, se eles não decidiram te matar e te apedrejar, quanto mais eu, vai, os teus pecados te são perdoados. Quem aqui tem noção da importância de ouvir os seus pecados estão perdoados? Quem aqui sente paz quando ouve isso? Quantos aqui tem paz quando sente que os seus pecados foram perdoados? Meu Deus, irmãos, quando eu penso, quando você pensa, a gente tem que pôr a mão na consciência, é muito lindo o que Jesus fez. Então, toma cuidado com a rejeição, com o abandono. Não faça isso com as pessoas, não humilhe as pessoas, não traia as pessoas, não cometa injustiças. Cura sua alma com fé, com oração, com arrependimento, com confissão e com mudança de vida. Vamos de novo, igreja. Cure a sua alma com fé, oração, arrependimento, confissão e mudança de vida. Não seja a pessoa que você era antes da sua conversão. Aceite a cura do Senhor. Aceite que você hoje não é mais a mesma pessoa. Não aceite que as pessoas te acusem e te apontem o dedo. Porque você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Não aceite que as pessoas coloquem julgo sobre você que Jesus tirou na cruz. Assuma que você é uma pessoa curada. Se levante, se posicione, tome o seu lugar no reino de Deus e saia curando pessoas por onde você passar. É isso que Jesus espera da igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Tem uma música da Bruna Carla que ela chama Cicatrizes, não é? Que a Sara Beatriz gravou, cantou. E tem um trecho da música que diz assim, que aquela ferida que doía, agora não dói mais. Quantos de vocês têm marca de ferimento da infância, de ponto? Quem aqui tem cicatriz de ponto, de ferimento, de corte, de machucado? Tem? Eu tenho muitos, irmãos. Eu tenho vários cortes. Eu dei 8 pontos debaixo desse braço aqui, ó, que o meu pulmão ficou exposto. Sabe aqueles portãozinhos que tem ponta assim? Eu com 10 anos eu subi em cima daquele negócio, aí eu escorreguei assim, o trem entrou aqui. O trem atravessou lá para dentro. Aí eu levantei assim, eu ainda tirei o braço de dentro do negócio. Cheguei lá na minha tia, levantei e falei assim, olha aqui. Na hora que ela viu, ela desmaiou. Em vez de me ajudar, ela desmaiou. Falei, uai, por que essa mulher caiu? Só que hoje, quando eu olho o ponto, eu lembro o que aconteceu. Mas não tem mais dor ali. Perdoar não é esquecer. Perdoar é aceitar a cura. Perdoar é receber a cura de Deus. É muito difícil perdoar quem te rejeitou, mas essa é a receita da cura. Eu fui rejeitado pela minha família durante muitos anos. Minha família nunca acreditou em mim, mas o que eu posso fazer? Amá-los. Ame as pessoas, sirva as pessoas, leva cura para as pessoas, pregue o evangelho. Fale que Jesus cura e perdoa pecados para as pessoas. As pessoas, sabe, a igreja do século 21, ela tem acontecido um problema de desencontro de propósito. O que é, pastor? Existe muitas pessoas precisando de cura e restauração. E existe muitas pessoas dentro das igrejas que sabem levar cura e restauração, mas parece que os caminhos não estão cruzando. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês entendem o que eu estou falando? Que parece que o caminho não está cruzando. Tem muitas pessoas precisando de cura e restauração. E tem muitas pessoas dentro da igreja que sabem levar cura e restauração. O que está faltando para a igreja é achar os caminhos, é cruzar os caminhos. Eu queria nessa noite que você recebesse essa cura do Senhor. Assumisse que você é curado. Pastor, mas tem algumas áreas da minha vida que eu não me sinto curada. Eu não me sinto curado. Peça perdão. Pastor, mas eu tenho algumas pessoas que eu não tenho como mais pedir perdão, porque elas já morreram. Peça perdão para Deus em nome delas. E levante a sua cabeça e segue sua vida. Como aquela mulher do fluxo de sangue, como a Maria Madalena, como a cura como o filho do centurião, como todas essas pessoas desses 35 milagres, elas não foram mais as mesmas pessoas. A primeira decisão que elas tomaram foi: eu preciso levar a cura para mais gente, porque eu encontrei de graça e nem sabia que era tão fácil assim ser a vida transformada. Você imagina a alegria daquela mulher do fluxo de sangue quando ela voltou para casa curada? Você imagina a alegria do endemoniado quando fez a barba, vestiu a roupa, passou a ouvir e a falar? Você imagina a alegria daquele paralítico no tanque de Betesda, quando ele pegou a cama, pegou o lençol, se colocou de pé e entrou na cidade louvando e glorificando a Deus? Seja alegre, porque você já é curado, você já está curado pela palavra que foi falada a você. Você é livre, você está em Cristo. Aproveita essa rica oportunidade e sai curando o maior número de pessoas que você puder, porque a cura está nas suas mãos, porque você é filho de Deus, você é chamado, você é herdeiro. Você tem a aliança, você tem o sangue da nova aliança, você tem as promessas, você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, você tem Deus, você tem a Trindade, você tem a sua casa, a sua família, seu lar é um lar que a glória de Deus repousa.
Você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo. Jesus te ama, Jesus ama você, Jesus te conhece, Ele te chama pelo nome. Saia curando pessoas, saia orando, saia amando pessoas, só isso. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite nós oramos por toda a igreja que está aqui nessa noite, por todos que nos visitam. Oh, Espírito Santo, meu passado, oh Deus, minhas dores, Senhor Jesus, e aflições. nesse momento nós queremos receber a confirmação no nosso espírito que nós somos curados. Senhor, quantas pessoas não se sentem curadas? Quantas pessoas que estão aqui nessa noite que não se sentem livres, ainda se sentem culpadas? Senhor Jesus, o Senhor não precisa fazer duas vezes a mesma coisa. O Senhor já fez em definitivo, nos deu vida. Espírito Santo, nós oramos nessa noite por todos que estão aqui, que possamos ser curados para curar, que possamos externar, Deus, a cura do nosso interior. Nada pode nos impedir, nada nos separa mais do amor de Deus. Nós estamos em Cristo. Oh Espírito Santo, enche a tua igreja de vida, de esperança. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Filho de Davi, eu preciso de um milagre.